nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 5. Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. Artigo 2º. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo, a praticar a humildade. Segundo motivo que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão, consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima com esta prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. E aqui repito que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Embora o pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fê-lo pela Virgem Santíssima. Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito, independente de outrem, mas antes como a pobre e pequenina criança, dependente dos cuidados e sustento de sua mãe. Esta sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus seu Pai e de salvar os homens, não achou meio mais perfeito, nem mais rápido para o fazer do que submeter-se à Santíssima Virgem. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como a outras crianças, mas durante 30 anos. E deu mais glória a seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima, do que ele teria dado empregando esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens. Do contrário, ele o teria feito. Oh, como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, segundo o exemplo de Jesus. Tendo diante dos olhos um exemplo tão visível e conhecido de todos, seremos tão insensatos para julgar possível encontrar um meio mais perfeito e mais direto de glorificar a Deus do que a sua submissão a Maria, a exemplo de seu divino Filho? Então, como a gente tem que imitar Jesus em tudo. A nossa vida deve ser a imitação da vida de Jesus. E Jesus viveu submisso a Maria, obediente. Jesus, a obediência para ele é tudo. E para nós, os imitadores dele, também deve ser. A nossa vida deve ser a imitação perfeita da vida de Cristo. Se ele se submeteu a Maria, nós também devemos nos submeter. E ele se submeteu, como ele disse aqui, não só durante um período da vida, até uma certa época da adolescência, como geralmente a gente faz, e depois já sai de casa e vai viver a vida, né? Ele se submeteu até os 30 anos. E assim, o respeito que Jesus tinha por Maria, o amor que ele tinha por ela, é lindo ver como ele tratava Maria. No livro da Valtorta, o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, eu fico assim apaixonada de ver como ele tratava Maria. Com muito amor, admiração. Ele via nela a sua obra mais perfeita que saiu das mãos dele. É incrível ver ela como mãe dele e ao mesmo tempo saber que ela saiu das mãos dele. E ele olhava para ela assim, como ela era o céu dele, né? Ele fala isso no livro do céu, que ela era o céu dele.
que ele não poderia ter vindo à terra, porque ele era do céu, vivia com o Pai no céu. Ele não conseguiria vir se não tivesse um céu para ele aqui. E o céu era ela. Então, assim, não há dúvida. O São Luís, ele fala, tudo que ele está falando agora, até agora, é para nos convencer da devoção. Tipo assim, tentando, gente, vamos tentando nos mostrar os motivos. Até agora ele está falando disso. Por que se consagrar? Tentando nos mostrar que essa é a verdadeira devoção, que é a mais perfeita. Mas assim, está muito claro para todos nós que já chegamos até essa parte aqui, que é perfeito. Que imitar Maria, imitar Jesus, fazer essa devoção com certeza é a imitação da vida de Jesus. Ele se entregou por nós, ele foi obediente a ela. Ele tem um amor por ela muito grande, já temos essa certeza absoluta. Já sabemos que Maria é por graça, o que Jesus é por natureza. Então, assim, não há dúvida de não confiar nela totalmente. E de não se entregar todo para ela. Não há dúvida. Se entregue sem medo. Não reserve nada para si, nada. Entrega tudo para ela. Tudo. Vocês vão ver. Viver o céu aqui na terra. Maria disse, no livro do céu, que o segredo da felicidade, para viver a felicidade aqui nessa terra, é viver como se só você e Jesus existissem. Como fazer isso na prática? Porque você sabe que tem as pessoas, né? Você convive com as pessoas. Aí você pensa, mas como eu vou viver? Eu vou ter que me isolar num convento para viver só eu e Jesus? Não vou falar com mais ninguém? Não é assim. É você ver Jesus em tudo. Em todas as pessoas. Jesus está realmente em todas as pessoas. Você não vai estar fazendo uma fantasia na cabeça e vivendo uma situação fora da realidade. Não é fora da realidade. Você vai olhar o mundo com olhos diferentes. Você vai olhar para as criaturas e vai ver nelas o Criador delas. Jesus está em todo mundo. Por mais que a pessoa seja pecadora, que cometa pecados abomináveis, Jesus está nela. Ele está. Ele criou, ele sustenta aquela criatura. Então veja Jesus em todos. Então se você vê Jesus em todos, o mundo só está vocês dois. Então se a pessoa te ama, gosta de você ou não importa. Porque você só espera o amor de Jesus, de mais ninguém. Então se as pessoas te desprezam, não importa. Não importa, você vai olhar para Jesus o tempo todo. Jesus fala isso no livro do céu para Luísa. As pessoas devem desaparecer para você. Você tem que olhar para elas e me ver. Se elas te fazem o bem, se elas te abraçam, se elas te dão atenção, tudo que elas fizerem de bom, sou eu que estou fazendo nelas. Se a pessoa te despreza, te humilha, sou eu que permito que essa pessoa faça isso para a sua santificação. Porque a gente tem que fazer amizade com uma pessoa muito importante. O nome dela é mortificação, sofrimento. Por que tem que fazer amizade com essa pessoa tão importante? Mortificação é amizade mesmo. Chamar ela de amor, vamos ser amigas, vamos viver juntas. Você é minha amiga. Por quê? Porque ela vai te matar. Nossa, mas meu Deus, vai me matar. Vai matar essa pessoa, vai matar seus vícios, seu apego às criaturas, suas paixões, sua inclinação para o mal.
Como a gente viu sobre o batismo tira o pecado original, mas fica a inclinação para o mal, a concupiscência. Então a gente sempre vai estar com aquela inclinação para fazer o mal, aquela inclinação para apegar ao mundo, aquela inclinação de amor próprio, de apego a si mesmo. E o amor próprio, ele te leva a alimentar várias paixões para satisfazer o seu ego. E aí você esquece de amar a Deus e vai amar a si mesmo, olha só para o seu umbigo. Você tem que se amar em Deus. O único amor que deve existir no seu coração é o amor a Deus. Você deve renunciar a tudo, a todos os amores, para ter um só amor, o amor a Deus. E com esse amor a Deus, você vai se amar com esse amor que é perfeito, não é mesquinho. Como diz na carta de São Paulo, o amor é paciente, é benigno, aquela passagem linda da carta de São Paulo aos Coríntios. Leia aquela passagem, medita sobre aquilo, é o amor divino. Medita aquelas palavras. Então você vai se amar com esse amor divino, você vai amar as pessoas com esse amor divino. Você vai amar as pessoas com o amor de Deus, como Ele ama. Então você vai amar de maneira perfeita. Deus não escolhe quem vai amar, Ele ama a todos. Deus ama os pecadores, Deus ama todo mundo igual. Todo mundo. E a gente vai amar as pessoas desse jeito. E se amar também. Porque o amor próprio, a gente, por exemplo, quando a gente se ama com o nosso amor, com o amor próprio, a gente faz o mal pra gente. Tem vezes que a gente diz que eu me amo, eu me cuido, mas será que a gente se ama mesmo com esse amor humano? Se a gente se amasse de verdade, se esse amor próprio fosse bom pra gente, nós nunca faríamos nenhum mal. Não existiria. Se o amor próprio fosse o perfeito, não existiria droga, ninguém ia se drogar, ficar embriagado, ia destruir o próprio corpo. Ninguém faria mal. Quando a gente nos ama com o amor de Deus, a gente só vai fazer coisas que vão ser boas para nós. Porque é Deus que está te amando em você. E depois Jesus vai explicar, eu vou ler um trecho do livro do céu que Jesus explica sobre a humildade dele. Daqui a pouco eu vou ler. Recorde-se aqui, como prova da dependência que devemos ter para com a Mãe de Deus, o que acima disse, apontando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão, da sujeição que devemos à Santíssima Virgem. O Pai não deu nem dá seu Filho senão por ela, não suscita novos filhos senão por ela, e não comunica as suas graças senão por ela. Gente, já está muito claro que todas as graças vêm dela, já está mais do que provado, porque Jesus fala isso, o São Luís fala e Jesus confirma isso no livro do céu. Não tenham dúvida que cada palavra do livro do céu foi ditada por Jesus a Luísa. Não tenham dúvida. É Jesus que fala. A ovelha conhece o seu pastor, conhece a voz dele. Então pode ter certeza absoluta que o que está escrito no livro do céu é Jesus que fala. E ele confirma tudo que São Luís fala. Tudo. Deus Filho não foi formado para todos em geral, senão por ela. Não é formado e gerado todos os dias nas almas, em união com o Espírito Santo, e não comunica os seus méritos e virtudes, a não ser por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por meio dela, e não forma os membros do seu corpo místico, a não ser por ela. Não dispensa os seus dons e favores, senão por ela.
poderemos, sem uma extrema cegueira, depois de tantos e tão insistentes exemplos da Santíssima Trindade, passar sem Maria, não nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos a Deus e nos sacrificarmos a Deus? Não temos dúvida. Essa devoção é a mais perfeita. Maria é a mística cidade de Deus. A mística cidade de Deus. Deus ornou ela com virtudes as mesmas dele. Então, no livro Mística Cidade de Deus, no primeiro volume, no primeiro livro, no início, a autora teve a revelação, né, da alma de Maria, toda ornada com pedras preciosas, portas de pérolas, e ela explica ela teve a revelação do capítulo 21 do Apocalipse, que fala que ele viu a cidade, a praça interior era de ouro puríssimo. Ela estava explicando que essa visão é Maria, é a alma de Maria. Aí ela vai explicar cada detalhe de cada pedra que ele viu, o que significa cada pedra dessas pedras preciosas que ele teve a visão. Todas são virtudes que Deus colocou na alma de Maria. A praça interior de ouro é o interior dela, e aí ela vai explicando tudo. Quem puder ler ou ouvir no canal da Aline, ou Mística Cidade de Deus, para entender o que eu estou falando, vai ser os primeiros vídeos, porque está bem no começo do livro. Eis algumas passagens dos padres que escolhi para provar o que eu acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, um homem Deus e o outro homem puro. Do primeiro é mãe corporalmente e do segundo espiritualmente. Essa é a vontade de Deus, que quis recebermos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando come na medida que ela quer. São Bernardino. Porque eram indignas de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que recebas por ela tudo o que venhas a possuir. São Bernardo. Deus, como diz São Bernardo, vendo que somos indignos de receber as graças diretamente das suas mãos, dá-as a Maria, a fim de que por ela recebamos tudo o que Ele nos quis dar. E Deus encontra também a sua glória em receber, pelas mãos de Maria, o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos pelos seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, segundo o mesmo São Bernardo. Então, Deus usou Maria, Ele usou esse canal. É justo que nós usemos este canal para chegar até Ele. É precisamente o que devemos fazer por essa devoção. Oferecemos e consagramos tudo o que somos e tudo o que possuímos à Santíssima Virgem, para que nosso Senhor receba por seu intermédio a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de nos abeirarmos de sua majestade infinita, só por nós mesmos, e por isso servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Então, aproximar-se de Deus através de Maria é humildade, é reconhecer que não somos dignos de nos aproximar dele, e a gente pede a ajuda dessa boa mãe, que vai pegar a gente no colo e vai apresentar para Deus, como ela fez. Ela apresentou o menino Jesus a Deus no templo, quando ele nasceu. Tem aquela passagem na Bíblia. Ela vai fazer do mesmo jeito com a gente, ela vai nos apresentar a Deus. Ela fala isso no livro do Padre Gobi, numa mensagem do Padre Gobi. Depois eu vou até pesquisar essa mensagem. Que ela nos apresenta a Deus, igual ela fez com o menino Jesus. Ela nos tem como filhos, igual ela tem Jesus. Quando Jesus nos entregou para ela na cruz, naquele momento, ele revelou no livro das 24 horas da paixão, ele falou assim: eis aí o teu filho, todo o amor que tem por mim.
eu quero que você, falou para ela, todo o amor que tem por mim, eu quero que a senhora empregue aos meus filhos, a nós. Então ele falou para ela, ame os meus filhos, os filhos, nós, né, com o mesmo amor que a senhora me ama. É muito amor. Então a gente tem que ter nem dúvida nenhuma, porque ela sempre vai fazer o que é melhor pra gente, pra nossa alma. É uma mãe maravilhosa. Uma mãe maravilhosa, que ela vai olhar cada necessidade sua, cada necessidade. Não que a gente vai ser poupado do sofrimento, não é isso. Isso é necessário. É necessário. Já era, nós temos que sofrer. O sofrimento existe não porque Deus quer, mas porque a gente escolheu viver longe dele. Quando Adão desobedeceu. Temos a consequência do pecado, o sofrimento. E Deus é tão maravilhoso, como eu já disse nas meditações anteriores, que a Aline falou, uma formação sobre o significado da cruz. O sofrimento existe de qualquer forma. Deus é tão maravilhoso. Ele confundiu o inimigo, confundiu Satanás. Por quê? Satanás sabe que o nosso sofrimento aqui da terra é consequência do pecado original, que ele incitou Eva a praticar. O sofrimento existe por causa do pecado. O que Deus maravilhoso fez? Pegou esse sofrimento causado pelo nosso pecado para nos santificar. Ele confundiu o inimigo de uma forma. Deus é maravilhoso demais. Muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, o sofrimento, quando Jesus sofreu, é santidade. A cruz, quando Jesus tocou, quando o corpo de Jesus tocou aquela cruz, a cruz santifica, foi santificada. Antes era sinal de maldição, porque Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Naquela época, os malfeitores, os pecadores mais horríveis eram crucificados. Jesus foi crucificado. Quando ele foi crucificado, essa cruz que era maldição, que era vergonha, é santidade agora. Quem era para estar lá no lugar de Jesus? Barrabás. Ele estava lá preso, um dos maiores assassinos. E o povo escolheu entre Jesus e Barrabás. Então, quem era para estar lá na cruz? Um assassino. E Jesus ficou no lugar dele. Então, a cruz era essa maldição. Crucificava, era o castigo dos assassinos. E Jesus não era assassino. Mas ele ficou no nosso lugar. Barrabás representa todos nós. É isso mesmo. Barrabás representa toda a humanidade pecadora. Representa todos os nossos crimes, nossos pecados, nossas ofensas a Deus. Tudo está ali representado. Deus usa muito disso, de uma pessoa para representar. Barrabás representa toda a humanidade que era para estar lá na cruz. Jesus foi no lugar dele, no nosso lugar. Então a cruz é santa. Outro exemplo que Deus usa para representar. Jesus fala na última ceia, na 4ª hora da paixão. Ele olha para João e olha para Judas. João representa todos os eleitos, todos os amantes de Jesus, todos os filhos. E Judas representa os que serão condenados. Luísa Picarreta, que ele escolheu para receber o dom da divina vontade, representa a união entre a vontade divina, de novo, e a vontade humana. E ela representa os pecadores, porque ela também,
Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora, ela viveu a vontade divina plenamente, Nossa Senhora, mas Nossa Senhora não tinha o pecado original. E Luísa tinha. E ela viveu também plenamente a divina vontade. Ela recebeu esse dom. Ela abriu mão da vontade dela, limpou a alma dela, purificou, matou todas as paixões através do sofrimento, porque ela ficou 60 anos numa cama, sem sair, se alimentando somente da Eucaristia. Ela teve no corpo dela, na alma, todas as marcas da paixão de Cristo. Ela viveu tudo que ele viveu na alma. E ela representa nós, a vontade humana de uma criatura que foi concebida com o pecado original. Então ela reatou de novo o céu e a terra, a vontade divina e a vontade humana, que nós perdemos essa ligação com Deus. A nossa vontade não estava mais unida com a dele por causa do pecado. Adão e Eva viviam plenamente a divina vontade, mas quando Adão decidiu desobedecer a Deus, o Adão e Eva, eles despencaram do paraíso, saíram do jardim do Éden e despencaram. Incrível, Jesus revelou para Santa Catarina Emerick que na agonia do Horto das Oliveiras, ele passou a agonia dentro de uma caverna lá no Horto das Oliveiras. E esse lugar é o lugar que Adão e Eva ficaram quando eles caíram. Eu achei incrível. Foi o mesmo lugar que Jesus ficou na agonia, na paixão. Além disso, trata-se aqui de um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes, conforme Tiago 4,6. Se nos humilharmos julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximar dele, Deus desce, abaixa-se para vir até nós, para se comprazer em nós e nos elevar, apesar da nossa miséria. Mas, pelo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até ele. Como ele ama a humildade de coração. É a tal humildade que leva à prática desta devoção, pois ensina a nunca nos aproximarmos de nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que ele seja, mas a servir-nos sempre da intercessão de Maria, para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, para lhe oferecer alguma coisa, para nos unirmos e nos consagrarmos a Ele. Eu vou ler um trecho do Livro do Céu agora, que Jesus fala sobre a humildade dele e a nossa. No volume 3, 12 de janeiro de 1899. Minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios da razão divina. Só eu posso dizer que eu sou humilde, porque o homem, o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo, e quem não se conhece a si mesmo caminha já na falsidade. Ele está querendo dizer o seguinte: só os humildes se colocam na mão dele sem reserva, se deixam conduzir, como se a gente estivesse num mar e deixasse o barco à deriva, soltasse os remos, deixa o barco levar para onde quiser. Não importa. Esse mar, vamos dizer que esse mar é a humanidade de Jesus, que a gente sabe que está encerrado lá nessa humanidade dele, e a gente se deixa conduzir. Onde esse barquinho for, não importa, porque onde ele for, eu estou
o mar e a humanidade de Jesus, para onde ele me levar, eu estou indo, não me importa. Só o humilde consegue fazer isso. A humildade significa o quê? A humildade por razões divinas, como ele fala. É você saber que tudo que você faz de bom é Deus que faz em você. Que tudo que você faz de ruim é você pela sua concupiscência. Então você não confia em si mesmo. Não confia, você confia em Deus. Ele sabe que tudo que você faz, tudo é graça de Deus. É dar a Deus o que é de Deus. Você é pó, miséria. E o Espírito dele que habita em você, que te conduz a fazer o bem. É isso que é ser humilde. Só os humildes se deixam conduzir por Deus, porque confia em Deus. Não confia em si mesmo. E aí ele fala, só ele pode se dizer humilde. Por que Jesus fala isso? Que na verdade, quando a gente fala que a gente é humilde, a gente só está reconhecendo o nosso nada. Não é humilde, ele fala, não é humildade, é conhecimento de si mesmo. Por quê? A gente já não é nada mesmo. Nós não somos nada, é só reconhecer que nós não somos nada. Já ele não. Ele é tudo. Ele é o Rei dos Reis. E ele tirou a sua veste real para vestir a nossa carne humana, o nosso nada. Então ele desceu de nível. Ele desceu do mais alto nível que pode existir para descer ao mais baixo. Então ele se rebaixou. Isso é ser humilde. Se rebaixar. Nós não. Nós não nos rebaixamos quando a gente fala que a gente não é nada. Porque a gente só está falando a verdade. Eu não sou nada mesmo. Jesus não. Quando ele fala, quando ele vestiu a carne humana, ele se diz, renunciou tudo a divindade dele para vestir a nossa carne humana. Tirou a veste de rei para vestir a veste de um miserável. Porque Jesus já pediu, Jesus pedia esmola. Jesus pedia esmola, andava descalço, dormia na rua. Quem aqui que já fez isso? Que já pediu esmola por amor? Então, quando eu digo que eu sou humilde, estou dizendo que eu estou reconhecendo que eu não sou nada mesmo, que Deus é tudo. Aí ele falou, minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora. Quem vê a paixão de Cristo? O filme que seja, mas as 24 horas da paixão, a gente vê claramente, só teve humilhação. Quem lê a vida íntima de Nosso Senhor, que vê a vida de Jesus, foi só humilhação, cansaço. Jesus não descansava desde que ele nasceu. Ele era rezando, era pedindo pela nossa salvação o tempo todo, era jejuando, passando fome, passando sede, andando a pé para todo lado, cansado. Ele não reclamava. Só foi humilhação, 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 humilhação o tempo todo. Eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra. Porque ele era humilhado, humilhado, humilhado e amava todo mundo, todo mundo. E as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. As almas que amam a ele se encerram na humanidade dele e ele compartilha dessas virtudes com as almas que estão em comunhão com ele. Só eu posso gloriar-me de possuir verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco da minha humanidade e me mostrava como mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. Quando ele morreu na cruz, ele se confundiu, morreu no lugar do pior criminoso, de Barrabás. E
Só ele fala aqui assim, quando ele fala assim, minha divindade unida à minha humanidade podia operar prodígios em cada passo. Deus, Jesus é Deus vestido com carne humana, Deus homem. O que Jesus poderia fazer de prodígios, de milagres? E ele abriu mão, ele renunciou disso. O que a humanidade dele poderia fazer com uma só palavra? Jesus não precisava, por exemplo, se ele usasse do poder divino, ele não precisava andar por exemplo, se ele fosse pregar numa cidade distante, ele teria o poder de se transportar junto com os apóstolos em um segundo. Mas é isso que ele está falando. Eu me cercava dos limites do meu corpo, do corpo humano. Ele não usava o poder divino dele na humanidade dele. Ele poderia fazer isso muito, se ele quisesse. Ele andava como um homem normal anda. Ele não usou do poder divino. Com uma palavra ele falava, eu quero estar em tal lugar, ele estava. Ele e os apóstolos, mas ele andava muito, suava, cansava, tinha que descansar. Ele não usou desse poder, ele se limitou. Porque ele fala, com uma só palavra eu criava. O mundo foi criado, não foi? Deus pegou com a mão, foi lá fazer, igual a gente vai construir uma casa, a gente vai lá, constrói, vários dias, trabalha com as mãos, um monte de gente trabalhando. Ele cria com a palavra. O Fiat da criação, ele fala, faça-se a luz. E a luz fez. A palavra dele é criadora. Então, se ele falasse, por exemplo, se ele estivesse com fome, né? Ele falava, faça-se um pão. Faça-se uma refeição. Ele tinha a refeição ali na frente dele, comia. Mas ele não quis, ele se limitou a passar fome porque não tinha um alimento ali para ele comer. É isso que ele está dizendo. É isso que é ser humilde. Ele se resignou, se renunciou tudo. Ele renunciou muita coisa para viver aqui na Terra, para nos salvar. O que a gente renuncia, quando a gente olha para o que ele renunciou, não é nada. Nada. E é só que a gente é mesquinho, a gente se apega com pouca coisa, sendo que se a gente renunciar, como eu falei na meditação anterior, ele recompensa tudo. Você vai trocar uma moeda de 1 centavo por uma fortuna incalculável. Você não tem noção do que você vai, da sua recompensa por você se entregar inteiramente e não reservar nada para si. Se você se entregar desse jeito para Nossa Senhora, você está trocando 1 centavo, uma ninharia. Renunciar a si mesmo, renunciar esse lixo que é o mundo, renunciar essa miséria que é você mesmo, para ganhar a vida eterna e viver eternamente feliz ao lado de Deus. Isso é maravilhoso. Eu não me apego com nada desse mundo, nada, quando eu penso nisso. É tudo lixo. Tudo lixo. O amor das criaturas. Ficar mendigando o amor das criaturas. Se eu tenho um Deus que me ama com um amor tão grande, que se Ele me mostrasse, se Ele deixasse eu ver, eu morreria de loucura. Não me apego não. Eu amo as criaturas em Deus. Não espero o amor de ninguém. Quando as pessoas me amam, eu vejo Deus me amando naquelas pessoas. Não me apego. Porque o amor de Deus me basta. Ele transborda. Eu não preciso do amor das criaturas. Como Nossa Senhora disse, é o segredo da felicidade. Essa felicidade que a gente tanto busca, que a gente não cansa de buscar, não está aqui na Terra, gente. Não está. Entendam isso. Eu quero que vocês entendam na alma. A felicidade não está aqui. Não é aqui, gente. Olha para o mar. O mar é imenso.
Agora olha na sua mão, como se você estivesse pegando um pouquinho de água desse mar, e essa água escorre ainda na sua mão. A sua vida aqui na Terra é essa água que escorre da sua mão, e a eternidade é o mar. Aí você vai perder esse mar, porque você se apegou a essa gota de água que escorre das suas mãos assim em segundos. A vida aqui na Terra passageira, é um piscar de olhos. Você vai perder a eternidade e viver com o amor da sua alma por causa dessa gota? Não. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Não se apeguem a essa gota. Essa gota passa num piscar de olhos e você vai perder o mar. Você já pode viver essa eternidade, esse mar aqui na Terra. É isso que Nossa Senhora está falando. Você já quer viver a felicidade, antecipar seu céu. Entrega tudo, toda a sua miséria. Você não tem nada, você vai entregar nada. Eu vou te dar o mar inteiro aqui já na Terra. Aí ele fala o seguinte, essa parte é muito interessante. A obra da redenção, em tão pouco tempo podia fazê-lo, mesmo com uma só palavra. Foi o que o São Luís falou. Jesus quis ser escravo de amor de Maria, ele quis se encarnar. Jesus fala que eu poderia ter feito a redenção com uma só palavra. Eu poderia falar, faça-se a redenção, em segundos. Mas ele não quis assim. Ele quis fazer. Ele quis se encarnar, viver aqui 33 anos e fazer todos os atos, divinizar tudo. Tudo que Jesus fez foi divinizado. Por exemplo, Jesus trabalhou, né? Então ele divinizou o trabalho. Ele santificou o trabalho. Então quando a gente entrega a nossa vontade para ele e une o nosso ato ao dele, quando a gente está trabalhando com esse ato nosso fundido ao ato de Jesus. E aí a gente trabalha de forma divina, junto com ele. Jesus comeu, Jesus andou, Jesus olhou, Jesus amou, Jesus sofreu, Jesus chorou. Então tudo foi divinizado, santificado. Ele quis durante anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebia novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Então foi o que eu falei. Tudo que ele fez ficou com a marca divina. Ele quis renovar o ser humano, divinizar o ser humano, quando ele veio e fez todos os atos que um ser humano faz, normal. Dormir, comer, sofrer, chorar, cantar, rezar. Tudo que a gente faz, tudo que Jesus fez. Pregar a palavra, tudo. Minha divindade escondida em minha humanidade, condescer a tanta baixeza, sujeitar-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, conver-se coberta de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, e que devia pagar com preço de penas inauditas e com desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Tudo que ele fez foi um ato de profunda e heróica humildade. Cada respiração de Jesus, cada respiração, cada batida do coração de Jesus era um ato de profunda humildade, porque ele vestiu a miséria. Ele reduziu sua divindade ao corpo e se limitou a esse corpo. Ele morou numa casa muito, muito pobre. Muito. Por exemplo, com uma palavra, ele poderia criar um palácio para morar lá e não ter que passar tanta dificuldade, tanto sofrimento como ele passou na casinha de Nazaré. Poderia criar uma casa para ele, mas ele se reduziu, morou naquela casa humilde para divinizar tudo.
por isso que ele fala que só eu posso dizer que sou humilde. Porque você, Michele, quando diz que você é humilde, você não é humilde. Você só está dizendo, eu sou uma miséria, eu reconheço que eu sou uma miséria, que eu não sou nada. Que eu saí de ti, Deus, eu sou sua criatura. E a única coisa que eu tenho de bom, tudo que eu faço de bom, tudo que eu tenho aqui na terra, de bem espiritual, material, é graça de Deus. Eu só reconheço isso. Eu não me despi de vestes reais nenhuma, eu nunca tive. Entenderam? Então essa é a diferença entre ser humilde e reconhecer a si mesmo. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.